Olá, pessoal. Eu sou o Luiz e esse é o episódio 34 do podcast Ecos do Marajó. Hoje, em vez de receber um convidado ou uma convidada, eu mesmo vou trazer um tema super importante que eu considero quando se fala de Marajó e tudo que a gente pode imaginar sobre o Marajó. São 10 coisas que você não deve falar ou presumir sobre o Marajó. A ideia é ajudar a desconstruir alguns mitos e mostrar a complexidade e a diversidade do nosso arquipélago, para que a gente possa nos respeitar e entender melhor sobre o Marajó e sobre a população. O primeiro ponto é: não diga que o Marajó é uma ilha. O Marajó é um arquipélago com mais de 2.500 ilhas, 17 municípios. Reduzir tudo isso em ilha simplifica demais e dificulta a compreensão dos desafios e das realidades locais. Então, para começar, esse é um ponto didático, mas importante. O segundo ponto é: não pense que Soure é a capital do Marajó. Eu me refiro principalmente às pessoas de fora, entre a gente. Eu acredito que a gente se entende muito bem quanto a isso. Então, o arquipélago, sabemos que não tem uma capital. A fama de Soure como a capital veio de campanhas de turismo e também de propaganda, mas isso pode confundir quem não conhece a região a fundo. Então, é importante também falar isso para demarcar. O terceiro ponto é: não resuma o Marajó à terra de búfalos. O búfalo não é o principal símbolo do arquipélago. Ele está presente em algumas áreas, principalmente na região oriental, no Marajó dos Campos, e também não representa toda a diversidade do Marajó. Ele está presente em alguns municípios, eu diria até poucos municípios. Ele passa a ser considerado historicamente a ocupação maciça no início do século XX, então podemos considerar de uma história recente. Deve ser compreendido, estudado e considerado como tal, mas devemos ter cuidado ao nos referir, até considerando o impacto dessa espécie que não é nativa, todos esses pontos, também respeitando os municípios e as pessoas que consideram o animal dentro do folclore, do turismo e da cultura, em alguns locais, como eu falava. O quarto ponto é: não ignore a presença indígena no Marajó. No último censo do IBGE mostrou um aumento de pessoas que se autodeclaram indígenas, indicando um processo de retomada identitária que chama atenção de fato. E também é importante reconhecer os nossos traços, costumes presentes na arqueologia marajoara, mas também no cotidiano das populações ribeirinhas, extrativistas e outros grupos, pescadores, por exemplo. Acho que os traços, as questões, os costumes estão presentes muito para além do que a gente costuma prestar atenção. O quinto ponto é: não repita a narrativa de que a população marajoara aceita a violência contra crianças e adolescentes. Isso é falso e desrespeitoso. Existem organizações atuando na proteção, mas o Estado precisa ser mais presente, mais eficaz. A impunidade está ligada à desigualdade social, ao avanço de grupos fundamentalistas religiosos na região e também ao crime organizado. Então é importante a gente demarcar, porque esse é um tema que sempre volta, né, e sempre é lembrado em pesquisas que não se aprofundam sobre o Marajó. O sexto ponto é: não esqueça que o Marajó é muito lembrado pelo turismo, né? Então não esqueça que o turismo no Marajó deve gerar empregos verdes e sustentáveis. É fundamental fortalecer o turismo ecológico em todos os municípios, respeitando as características locais e promovendo um desenvolvimento econômico aliado à proteção ambiental. Então, tudo que a gente vai pensar, seja na área cultural, no meio ambiente, não é diferente. Precisa incluir o turismo com essa perspectiva em cidades arborizadas, considerando áreas de preservação e qualificando as pessoas para que sejam capazes, né, e também sejam inclusos nesses empregos verdes que precisam ser atuais, precisam estar presentes
no contemporâneo desses territórios e também dessas populações. O ponto 7 é: não chame o povo marajoara de atrasado e esquecido, entre aspas. Como esses dizeres, infelizmente, estão aí, né? Mesmo sem políticas públicas que façam sentido para a região e com administrações concentradas na mão de grupos que se perpetuam no Marajó, eu digo que a região, os marajoaras, mantêm uma cultura potente, pulsante e resistente, né, que se reinventa no contexto atual e expressa a identidade marajoaras em manifestações artísticas, religiosas, na culinária, no modo de viver e diversas outras maneiras. O oitavo ponto é: não caia no erro de achar que o Marajó é somente estereótipo. O Marajó vai muito para além de imagens prontas, como dos búfalos, de festividades ou paisagens exóticas, que eu acho que é uma das piores representações. O Marajó é uma região composta por populações ribeirinhas, extrativistas, quilombolas, urbanas, e cada uma delas com seus saberes, as suas práticas e também os seus desafios, que é natural, mas também algumas precisam ser superadas, algumas delas precisam de lutas e algumas delas precisam ser reconhecidas. Então é importante entender todo esse processo muito para além de qualquer algo que possa representar o Marajó de uma forma simplista, porque não vai representar. O ponto 9 é: não pense que a solução para os problemas sociais do Marajó é investir em indústria, em fábrica ou no agronegócio, dizendo que vai gerar emprego e desenvolvimento para a região. O que traz resultados são iniciativas que respeitam os saberes locais, o território, o meio ambiente e que possam beneficiar a população a partir de diagnóstico e de escutar a população, entendendo aquilo que faz sentido para ela mesma, entendendo as comunidades, as pessoas envolvidas ali, e muitas vezes o conhecimento estando entre os mais velhos, entre os ancestrais, entre as mulheres, entre os anciões. Muito disso não é respeitado quando se pensa em desenvolvimento, naquilo que se fala em desenvolvimento, que muitas vezes assusta as pessoas. Então, isso é importante quando se fala em solução, em políticas públicas. Não é pensar em projetos, grandes empreendimentos que vão mais impactar e destruir o modo de vida do que realmente transformar e melhorar a qualidade de vida das populações. E por último, não confunda a diversidade sociocultural do Marajó com a desigualdade social. As duas estão presentes, né? A região é marcada por uma grande pluralidade de identidades e modo de vida. Já a desigualdade tem raízes históricas na colonização do Brasil e, infelizmente, é perpetuada por grupos políticos locais que acabam dificultando o desenvolvimento, o acesso a direitos e a justiça social. Então são coisas importantes de se entender, assim como demarcadoras, para entender uma série de outras questões. Esses são apenas alguns pontos para repensar o que se fala do Marajó. Se você curtiu esse episódio, compartilha com a gente, comentando aqui para outras pessoas também. Você pode estar compartilhando esse episódio, caso você goste, e para que a gente possa estar conhecendo e dialogando também sobre o arquipélago. Se você tiver dúvida ou quiser sugerir outros temas, manda pra gente. E esse é o episódio de hoje. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.